Para mim, a ciência de fato inovadora é aquela que trabalha sob a lógica da colaboração e do compartilhamento de conhecimento, porque dessa forma ela entrega para a sociedade não apenas o produto científico, mas também um conhecimento que vai gerar outros produtos e outros saberes muito importantes. Para pensar fora da caixa, muitas vezes é preciso estar fora dela. E eu acho que foi justamente isso que o professor Nicoleles fez ao criar o Instituto Internacional de Neurociência de Natal, que eu tenho certeza representará um salto para a ciência brasileira. Assim, eu gostaria de convidá-lo para compartilhar a visão dele desse tema tão relevante hoje para a nossa sociedade. Bom dia. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Google por esse convite. Não é todo dia que, como neurocientista, eu recebo, tenho o prazer de conversar com uma plateia dessas. Eu acho que eu vou cair direto no tópico. Quando a gente fala de inovar, pelo menos do ponto de vista neurocientífico, a gente fala em pensar diferente, em pensar de uma maneira que não se está habituado, né, no seu dia a dia. E quando se fala em pensar, ou quando se fala em qualquer coisa relacionada à natureza humana, invariavelmente a gente fala sobre o nosso cérebro. A gente se refere à maneira pela qual, nesse processo evolutivo de milhões de anos, esse órgão desconhecido conseguiu gerar para nós, até agora, de uma maneira misteriosa, tudo aquilo que define a nossa forma de ser. Eu, basicamente, estou aqui para dizer para vocês, ou remover um pouco do véu do mistério do cérebro, da maneira como neurocientistas o veem, para revelar a vocês que o cérebro nada mais é do que uma coleção tão grande de células quanto existem galáxias no céu. E, ao mesmo tempo, ele funciona da mesma maneira, ou usando o mesmo tipo de sinal que a gente usa para iluminar uma lâmpada. Antigamente, pelo menos na minha época de criança, a gente tinha muitos cartoons aqui no Brasil, e quando alguém tinha uma grande ideia num cartoon, aparecia uma lampadinha aqui, né? Opa! Eu gostaria de mostrar para vocês, então, como é que, na realidade, ser neurocientista, mais do que ser astrônomo e auscultar esse universo interior, é quase que como ser um meteorologista. Porque o que a gente faz, o dia a dia da nossa vida de neurocientista, é tentar decodificar esses brainstorms, essas tempestades elétricas que varrem o nosso cérebro e que geram tudo aquilo que a gente chama de natureza humana. A maioria de vocês, provavelmente, nunca ouviu um brainstorm, um verdadeiro brainstorm. Já fez um brainstorm, mas nunca ouviu o ruído que vem do cérebro e que gera todos os comportamentos humanos. Eu vou só tocar para vocês rapidamente. Vocês têm aqui a imagem, nesse slide, 10 segundos de uma brainstorm produzida por 100 células do cérebro de um macaco que está tentando realizar uma tarefa muito simples. E o som que foi registrado desse cérebro pela primeira vez na história da neurociência, 10 anos atrás, é esse aqui. Pode aumentar. O meu filho chama isso de fazer pipoca no microwave, ou enquanto você ouve uma rádio AM mal sintonizada. Os meus amigos físicos dizem que isso é muito parecido com o ruído do Big Bang, o ruído residual que a gente ouve numa certa frequência de onda. Mas esse é o ruído que vem da cabeça de cada um de nós. O que nós, há alguns anos, tentamos fazer ao tentar entender o que essas brainstorms, como elas codificam a informação, foi criar um novo paradigma chamado interface cérebro-máquina, onde essa atividade elétrica que vocês acabaram de ouvir pode ser registrada em tempo real, e as intenções motoras contidas nessas ondas de eletricidade que varrem as colinas e os vales do cérebro pode ser decodificada, transformada em sinais digitais e remetidas para artefatos robóticos ou mesmo virtuais que têm como função reproduzir em tempo real a intenção de um cérebro. Reproduzir da mesma maneira que um corpo reproduziria.
o corpo que hospeda esse cérebro. Eu vou mostrar a vocês rapidamente, que eu só tenho 14 minutos, 3 experimentos que categoricamente demonstraram que nós vivemos hoje o começo da era na qual o cérebro, ou a atividade do cérebro, vai conseguir se libertar dos limites físicos do corpo e agir à distância em ambientes completamente inimagináveis, porque até hoje o nosso corpo não podia penetrar nesses ambientes. Mas de hoje para o futuro, os nossos pensamentos irão. Então eu vou mostrar a vocês como que nós iniciamos essa pesquisa. Esses são os sensores que nós usamos para registrar essas tempestades elétricas. São sensores que podem ser colocados na superfície ou dentro do cérebro e registrar os campos elétricos que geram todos os nossos pensamentos. Atualmente, nós estamos chegando, nós começamos 15 anos atrás, registrando apenas 20 células dos dos bilhões de neurônios que existem no nosso sistema nervoso central. É uma fração muito ínfima, mas em 10 anos nós caminhamos dos 20 ao que hoje nós podemos realizar, que são aproximadamente 1000 neurônios. Ou seja, nós podemos ouvir uma sinfonia neural, representada aqui por esses sinais elétricos produzidos por algumas centenas de células, e tentar decodificar esses sinais em tempo real. Pois bem, eu vou mostrar a vocês experimentos em que macacos aprendem a jogar um videogame, como nós jogamos naturalmente, como os nossos filhos aprendem a jogar, e ao usar um joystick para controlar um cursor numa tela de computador, enquanto o macaco realizava os movimentos que vocês vão ver rapidamente, nós registramos algumas centenas das células do cérebro desse animal que definem o pensamento motor, a tentativa que o cérebro faz de prever o futuro. Meio segundo antes de eu iniciar qualquer movimento, ou eu falar, ou qualquer comportamento, o cérebro está planejando todo o programa motor necessário para que esse movimento ocorra. É nesse intervalo de tempo que nós temos para registrar esses sinais, mandar para uma série de computadores e tentar extrair deles os comandos motores que o cérebro gerou para mover o corpo do animal. Só que esses animais são treinados a deixar de usar o próprio corpo para realizar esse comportamento motor e confiar que um robô, ou um avatar, ou um órgão virtual vai realizar esses movimentos por ele e trazer o que ele quer, que é a recompensa que ele busca ao jogar esses joguinhos. Então, como vocês vão ver, os nossos macacos jogam esses jogos, cada vez que eles acertam um alvo, eles recebem uma recompensa. Enquanto isso, um robô ou um artefato virtual computacional está aprendendo a realizar a tarefa motora que o cérebro planejou. E, no momento, a gente remove esse joystick para que, aí, então, o macaco possa relaxar e só imaginar o que ele quer realizar. Porque esse órgão robótico vai fazer a parte do corpo desse animal e realizar a tarefa que ele imaginou dentro da sua cabeça. Ou seja, agora nós estamos abrindo a caixa e tirando dela a essência do que é ser humano. E realmente esse tipo de atividade é o sonho nosso nos trópicos, né? Realizar o nosso trabalho sem mexer um único músculo. Pois bem, esse é o primeiro vídeo da primeira vez em que esse paradigma funcionou. A gente vê um macaquinho aqui, a Aurora, jogando o jogo, como vocês podem ver, ela adora participar desse experimento. Inclusive, ela tenta trapacear. Antes de aparecer o alvo, ela tenta adivinhar para onde ela deve mexer esse cursor com o joystick. Mas, eventualmente, quando o alvo aparece, ela consegue atingir o centro desse alvo com o movimento do joystick, e cada vez que ela faz isso, ela recebe uma gota de suco de laranja que ela realmente deseja tomar a cada instante no tempo. Bom, enquanto ela fazia isso, nós registramos os pensamentos da Aurora e decodificamos os sinais para mandar para um braço robótico, para que esse braço robótico pudesse realizar a intenção motora gerada pelo cérebro da Aurora. E o resultado foi esse. Alguns minutos depois desse vídeo, nós removemos o joystick, ligamos a interface cérebro-máquina, e o que vocês veem aqui é a primeira vez na história em que o cérebro se libertou dos limites físicos de um corpo.
Porque agora a Aurora continua jogando o jogo, mas ela não precisa mexer o corpo. Vocês veem aqui que ela relaxou, ela continua tentando trapacear, porque a trapaça está aqui, não está no corpo, né? E, eventualmente, ela começa a aprender a achar o alvo e a cruzá-lo da mesma maneira que ela fazia quando ela usava o braço verdadeiro dela. Só que agora ela usa apenas a mente para realizar isso, porque se você realmente medir a atividade muscular do corpo da Aurora, o que você vê é que enquanto ela usava o joystick, existem contrações musculares por todo o braço, todo o ombro, todo o corpo dela. Mas no momento em que ela passou a usar a interface cérebro-máquina, vocês veem que essas linhas são horizontais. Não existe atividade muscular do corpo. O corpo simplesmente deixou de fazer parte da equação necessária para a Aurora realizar o seu desejo motor. Isso porque a Aurora ganhou um novo braço. Para todos os efeitos, para todos os efeitos, o cérebro da Aurora assimilou esse braço robótico como um novo braço de um novo corpo que a Aurora ganhou de presente. Porque agora, 30 dias depois, não só ela pode usar a sua atividade mental para controlar esse robô, e esse robô controlar o cursor que vai jogar o jogo para ela, mas ela percebeu que ela pode usar o resto do corpo dela, os braços biológicos, para fazer outras funções motoras, como, por exemplo, coçar as costas, arranhar um experimentador que está passando perto dela, ou fazer qualquer outro movimento não relacionado com essa tarefa. Mas qual é o limite? Qual é o limite dessa libertação do cérebro, dos limites físicos do corpo? Bom, o limite que nós testamos está representado nesse segundo experimento. O macaquinho aprendendo a andar na Duke University, numa esteira como aquela que a gente usa para fazer exercícios. Enquanto ele anda, nós estamos registrando a atividade, ou nós registramos a atividade elétrica do cérebro, que codifica os movimentos das pernas desse macaco, e remetemos para uma linha de internet que não existe disponível para ser comprada ou alugada, mas foi criada especialmente para esse experimento, para o Japão, para Kyoto, onde um robô humanoide, criado pelo meu grande amigo Gordon Chang, precisava de um cérebro para andar. Ele tinha o corpo, ele tinha todo o software, tinha todo o controle, mas ele precisava de um cérebro feminino para controlar os seus movimentos, ordeiros, sempre focado. E esse cérebro foi doado pela IDOIA, aqui na Duke University, porque nós não só mandamos os sinais ao redor do mundo para que esse robô pudesse andar, mas câmaras de vídeos espalhadas nesse laboratório em Kyoto devolveram para um telão em frente da IDOIA os movimentos, as imagens dos movimentos das pernas do robô, que ela podia olhar e ver, como se ela estivesse vendo o robô andar na frente dela. E o resultado, basicamente, foi esse. Do outro lado do mundo, um robô caminhou, ou realizou o sonho de todo robô humanoide, pela primeira vez andar sob o controle de um cérebro humano. Esses passos foram gerados na cabeça da IDOIA do outro lado do planeta e a informação transmitida para que esse robô pudesse realizar o comportamento motor. Não precisaria ser um robô, poderia ser uma nanoferramenta em alguma parte do nosso corpo, com um médico do outro lado do planeta, controlando os movimentos dessa nanoferramenta para encontrar um subsegmento de DNA que está começando a sofrer uma mutação que pode levar a uma célula cancerígena. Esse tipo de cenário a gente consegue hoje imaginar, porque ele é muito capaz de acontecer. Como também é possível imaginar que, num futuro muito próximo, dada o uso dessa tecnologia, não só nós vamos ter uma completa e diferente interação com as máquinas que o nosso cérebro cria, como os nossos computadores, os nossos automóveis, toda e qualquer ferramenta que a gente controla com o nosso corpo, que no futuro poderá ser controlada diretamente pela nossa mente, mas no caso de pacientes que sofreram lesões extremamente graves da medula espinal, onde o cérebro continua gerando os programas motores para que esse corpo possa se mover, mas pela lesão dessa rodovia neural de mais ou menos 1 milhão de nervos que carrega o nosso pensamento para os nossos músculos, esses pacientes, apesar de continuar imaginando os seus movimentos, não podem mais se movimentar. Pois bem, a nossa solução para uma possível terapia para esses pacientes é criar um bypass, criar um desvio computacional,
onde os sinais neurais, as tempestades elétricas desses cérebros, possam ser registradas em tempo integral e transferidas através de modelos computacionais e microchips criados só para essa finalidade, para um novo corpo, uma veste robótica chamada exoesqueleto, que vai ser literalmente usada, vestida por esse paciente, para que a sua mente possa controlar os movimentos dessa veste, que vai carregar o corpo biológico desse paciente, permitindo que ele recupere a capacidade de novamente voltar a explorar o mundo e codificar em movimentos a sua intenção de descobrir novas aventuras e novas experiências. Essa veste está sendo construída, nesse momento, por um consórcio internacional sem fins lucrativos, com mais de 100 cientistas trabalhando em 3 continentes, nos Estados Unidos, no nosso Centro de Neuroengenharia, na Universidade Federal de Lausanne, principalmente no laboratório do Gordon Chang, na Universidade Técnica de Munique, e está convergindo todo esse trabalho no nosso Instituto Internacional de Neurociências de Natal, para que a gente possa tentar, nos próximos anos, realizar o sonho desses cientistas e de milhares de outros, sem falar dos milhões, mais de 20 milhões de pacientes no mundo que sofrem de algum tipo de neuropatia degenerativa que leva à paralisia severa, de realizar o sonho de usar esse exoesqueleto para devolver os movimentos de um paciente. Vocês podem ver que o exoesqueleto já nasce com as cores corretas, apesar dele ter sido criado inicialmente na Alemanha, e a nossa intenção é tentar realizar uma primeira demonstração desse exoesqueleto na abertura da Copa do Mundo em 2014, aqui no Brasil, no país do futebol, no maior evento esportivo desse pequeno planeta azul perdido no sistema solar mediano da Via Láctea, em mostrar para o mundo que no país do futebol, uma Copa do Mundo pode ser aberta com um chute da ciência brasileira para toda a humanidade. Um pontapé inicial dado por uma criança brasileira que passaria a restabelecer a sua mobilidade usando um exoesqueleto como esse. Eu queria terminar mostrando para vocês que essa ideia não é ficção científica. Esse é o primeiro protótipo da primeira perna do exoesqueleto feita para macacos, porque tudo que a gente faz primeiro a gente testa em animais para ter certeza que está tudo andando. Esse macaco foi treinado para manter a sua postura ereta, enquanto ele recebe, vocês vão até ver um pedaço de manga, para cada segundo que ele fica ereto, sem se mexer, para que a gente pudesse testar a possibilidade do exoesqueleto contrair, ou movimentar a perna dele e gerar passos nessa esteira. E esse foi o primeiro teste realizado 2 semanas atrás, na Duke University, mostrando que o protótipo funciona. Esse é o barulho do cérebro desse macaco, e vocês vão começar a ver agora pequenas contrações da perna do exoesqueleto, gerando movimentos de locomoção. Nós já temos 2 pernas do protótipo, nos próximos meses nós vamos ter todo o corpo inferior, e a gente espera nesses meses de junho e junho fazer o primeiro teste de um macaco que vai estar paralisado temporariamente, tentar fazer com que esse exoesqueleto devolva locomoção para as pernas desse animal. Eu queria, então, terminar basicamente dizendo a vocês que inovar é realizar o que a gente viu há poucos momentos aqui, com os nossos 2 grandes atores aqui. Inovar é pensar que o impossível é factível. É pensar que o impossível é só o possível que ninguém pôs esforço suficiente para realizar. É como foi dito, é atirar nas estrelas, ou olhar nas estrelas, e eventualmente acertar na Lua, não importa. O que importa é mirar nas estrelas, porque é lá que o impossível reside. E com essa mentalidade, o impossível verdadeiramente vira factível. Muito obrigado.